Olá, hoje a gente vai encarar um desafio, daqueles clássicos de gramática, sabe? Um verdadeiro quebra-cabeça que, olha, sempre aparece em provas e concursos. O objetivo aqui é testar nossa atenção aos detalhes da concordância verbal. E tá aí o nosso mistério. Temos 5 frases na tela, são os nossos 5 suspeitos, 4 delas estão certinhas, são inocentes. Mas tem uma que está escondendo um erro. A nossa missão, então, é começar essa investigação para descobrir quem é a culpada, qual é a frase que está errada. Pra gente desvendar esse enigma, vamos bancar os detetives, combinado? A estratégia é simples, analisar cada pista, uma de cada vez, e eliminando os suspeitos que a gente tem certeza que são inocentes, ou seja, as frases corretas. Vamos começar pela primeira pista, a frase A. Faz muitos anos que conversamos. Essa aqui, pra muita gente, só perfeita, né? Mas em gramática, às vezes a intuição prega umas peças na gente. O jeito é seguir a regra preto no branco para não ter erro. E a primeira regra que a gente precisa ter na ponta da língua para analisar essa frase é o tal do verbo impessoal. É ele que é a chave do mistério aqui. E o que é isso? Bom, de forma bem simples, um verbo impessoal é aquele que não tem sujeito. Ele não tem com quem concordar. Aí que tá o pulo do gato. O verbo fazer, quando ele está indicando tempo decorrido, tempo que já passou, ele é sempre impessoal. Não importa se faz 1 ano, 10 anos, 100 anos. A forma vai ser sempre faz, no singular. Fazem estaria completamente errado. Então beleza, a alternativa A tá certíssima. Primeiro suspeito, inocentado. Ok, a menos na lista. Agora, a nossa investigação vai para um terreno que, olha, é um pouquinho mais complicado. Vamos falar da famosa, e às vezes bem traiçoeira, partícula C. Dá uma olhada nessa comparação. A gente tem 2 frases com a partícula C. Elas parecem bem parecidas, né? Mas olha o que acontece com o verbo. Em uma, ele está no singular, na outra foi pro plural. Mas por quê? Como assim? É isso que a gente vai descobrir agora. Vamos focar primeiro no caso C. Precisa-se de empregados. O segredo aqui está em 2 coisas. Primeiro, descobrir o que esse C está fazendo aí. E segundo, entender o que é o de empregados nessa história toda. E a explicação é a seguinte. Nesse caso, o C está ali para dizer que a gente não sabe quem é o sujeito. É um índice de indeterminação do sujeito. Alguém precisa de empregados, mas quem? Não sabemos. E de empregados é o objeto indireto, porque o verbo precisar pede a preposição de. Como o sujeito é desconhecido, o verbo não tem com quem concordar, então ele fica na terceira pessoa do singular. Ou seja, frase C também está correta. Pode liberar mais esse suspeito. Beleza, agora vamos para o outro lado da moeda, a frase D. Alugam-se imóveis novos. Aqui a lógica vira de cabeça para baixo. É aí que a gente vê como o português é fascinante e cheio de detalhes, né? Nesse caso, o C tem outro emprego. Ele é uma partícula apassivadora. O que isso faz? Transforma imóveis novos no sujeito da frase. Para ficar mais fácil de ver, é só tentar reescrever. Alugam-se imóveis novos é a mesma coisa que imóveis novos são alugados. Aham, agora ficou claro, né? Imóveis novos é o sujeito e está no plural. Por isso, o verbo tem que concordar com ele. Alugam. Tudo certo então? Frase D, mais uma inocente. Ok, já eliminamos A, C e D. Só nos restam 2. Vamos dar uma olhada na pista E? A maioria dos entrevistados aprovou a ideia. Aqui a gente entra em outro caso bem interessante, que é o das expressões partitivas. Então, quando a gente usa expressões como a maioria de, grande parte de, a gramática nos dá uma colher de chá. Ela é flexível. A gente tem 2 opções. O verbo pode concordar com a palavra principal, o núcleo, que é maioria, singular. Ou ele pode concordar com o termo que vem depois, que nesse caso é entrevistados, plural. Ou seja, tanto aprovou quanto aprovaram estariam corretos aqui. Sendo assim, a alternativa E também está certinha. Bom, se A, C, D e E estão corretas, a investigação chegou ao fim. Por eliminação, só sobrou um suspeito. Chegou o momento da verdade. Vamos revelar o erro que estava o tempo todo escondido na alternativa B. E aí está o nosso culpado. A frase errada é a B. Devem haver muitos interessados na vaga. Tá, mas por que ela está errada? Vamos entender isso agora passo a passo. O raciocínio é bem lógico. Primeiro, a gente identifica a locução verbal. Devem haver. O verbo principal aqui é o haver, que está sendo usado com sentido de existir, certo? E aqui vem a regra de ouro. O verbo haver com sentido de existir é impessoal. Lembra dele? E o detalhe mais importante é que quando ele está numa locução verbal, ele contamina o verbo que o acompanha, o verbo auxiliar. Ele passa a impessoalidade dele para frente. É essa regra que mata a charada. E olha, vale a pena anotar, memorizar, porque essa é uma das pegadinhas mais clássicas de concordância verbal. Verbo haver significando existir não tem plural, fica tudo no singular sempre. E a correção fica assim, ó. O verbo auxiliar, o dever, não pode ir para o plural. Ele foi contaminado pela impessoalidade do haver, então ele também tem que ficar no singular. O correto, portanto, é deve haver muitos interessados na vaga. E caso encerrado. Para a gente fechar essa investigação com chave de ouro, que tal a gente juntar todas as regras que descobrimos hoje? Pensa nisso como um guia rápido, um kit de sobrevivência para não cair mais nessas armadilhas. Olha aí que legal. Esse quadro resume tudo bem direitinho. A gente tem a regra do fazer, indicando tempo, que é sempre singular, a do haver, com sentido de existir, que também é sempre singular e ainda puxa o verbo auxiliar junto. Depois, os 2 casos da partícula C, com preposição, o verbo fica no singular, sem preposição, ele concorda com o sujeito.
E por último, a regra flexível das expressões partitivas. Com certeza, um ótimo guia para consultar sempre que bater aquela dúvida. E para a gente terminar, fica aqui uma reflexão. Entender bem essas regras já é um passo e tanto, né? Mas a nossa língua portuguesa é um universo de detalhes fascinante. Fica a pergunta, quais outras armadilhas da gramática costumam pegar no dia a dia? A jornada para dominar o português, afinal, nunca termina.